Oi pessoal, meu nome é Vinícius, eu faço quadrinho para os outros e agora estou fazendo um quadrinho pessoal, um projeto meu, roteiro meu. Estou nessa luta. É um quadrinho de herói, famoso gibi de hominho, e agora vou compartilhar com vocês a terceira página desse gibi. Certo? Recapitulando, né? Aqui temos o nosso protagonista. Ele acaba de invadir uma reunião do Comando das Forças Armadas, que foi justamente, né, os que roubaram o seu artefato, e foi justamente o artefato que permitiu os militares despojarem, né, os deuses dos poderes deles e exilou todos eles. Certo? E esses militares usaram esse artefato para se consolidarem no poder. Só que alguém roubou esse artefato dos militares e começou a desfazer tudo que eles haviam feito, né? E a primeira coisa que eles desfizeram foi justamente esse exílio dos deuses. E esse deus ele volta e volta querendo saber do artefato dele, né? E ele dá um ultimato, né? Ele vai procurar o artefato dele e para cada dia que ele não achar ele vai matar um dos generais, certo? Que são apresentados aqui em close, certo? Aqui o primeiro que foi pro saco e esse que é o comandante, né? Das forças, tal. É o principal antagonista dele, certo? E o que acontece? Aqui a gente vai falar sobre um recurso muito importante que é a composição, né? Porque o que acontece? Essa página ela tem muitos elementos. Eu sabia que era uma página que eu queria que fossem apresentados os 16 generais, que é o nome do primeiro arco de história, mas ao mesmo tempo que ia ser uma cena muito caótica, porque esses generais eles estão enredados nessas garras, né, que ele usa para, entre outras coisas, mobilizar as pessoas. E como que a gente resolve isso, né? Aí fica importante a gente dizer que quadrinho não é ilustração, certo? Em vez de eu fazer uma página com uma cena única, né? Com ele e todos os generais, na verdade eu fiz um corte onde aparece nessa página maior o protagonista em close, para dar mais impacto, né? Para você criar uma hierarquia visual, onde o protagonista ele é ressaltado. Aparecem alguns dos generais, eles ficam, não aparecem todos, justamente por conta do corte que é feito, né, para você destacar o protagonista. E eu escolhi apresentar os 16 generais, que é o que dá o nome para esse primeiro arco, em close, certo? Inclusive para servir como link da página anterior, em que o primeiro general é assassinado e está aqui, ó, foi pro vinagre. E esse aqui é o principal antagonista, que é o comandante das forças, né? É o principal antagonista do nosso herói e anti-herói. Então, o que acontece, né? Daí que a gente vê a importância da composição, né? Por quê? Não apenas a composição de cada quadro, no caso aqui, né, é um quadro maior que ocupa a página toda, mas também da composição dos outros quadros, porque quadrinho não é ilustração. Então, o que acontece? Você não resolve tudo num desenho só. Você justamente desmembra a ilustração em quadros menores para fazer uma sequência. E com isso, a gente tem essa dinâmica que eu gosto muito do quadrinho, é minha mídia preferida, que é ao mesmo tempo uma leitura uma leitura sequencial e simultânea, né? É simultânea porque você bate o olho, você apreende toda a página simultaneamente, mas também é sequencial porque você acompanha a leitura de uma sequência de quadros. Então, isso que eu acho fantástico da mídia quadrinho, entendeu? Permite essa leitura dupla, essa leitura em duas mãos, e ela acontece ao mesmo tempo. Eu acho é uma mídia que eu acho a estrutura dela, né, ela em si, ela é muito sofisticada e permite essas coisas, né, permite sobreposições, fica tudo muito dinâmico, e você estabelece o ritmo de leitura também, entendeu? Então é fantástico, é fantástico. Assim, eu tô fazendo esse quadrinho, eu ainda tô cada dia, cada página que eu faço, eu aprendo alguma coisa. É muito interessante. E o que acontece? E falando da composição do
do quadro em si, né? No caso, vamos falar desse quadro maior aqui, né? O que acontece? A composição ela serve não apenas para organizar os elementos, mas também para criar uma hierarquia, para você estabelecer o que é prioritário, onde que o seu olho vai focar. E no caso, o foco é do protagonista. Existem outras formas de você apresentar uma história. Você pode fazer o protagonista, colocá-lo num papel completamente secundário. Isso também é um recurso expressivo muito interessante. Alguns dos meus principais artistas usam esse recurso, entendeu? Mas eu não me garanto ainda não. Eu tô caminhando nesse... Isso é um grau um pouco acima, você fazer uma história interessante em que o seu protagonista ele fica obscurecido o tempo todo, visualmente. Mas o que acontece? Aqui eu escolhi priorizar o meu protagonista, então eu coloquei ele sobre uma superfície clara, onde o corpo escuro dele faz esse contraste, então a atenção está toda aqui nele, e os personagens secundários eles realmente são jogados nas bordas, né? Eles já estão obscurecidos por essas garras, né? Por isso a importância também de colocar o close, né? Para você saber o que está acontecendo. Ó, tem 16 generais aqui, entendeu? Então isso é importante também, os quadros menores, né? Para você passar para o leitor o que está acontecendo na cena toda, sem você precisar resumir tudo isso num quadro só, ou numa página só, ou numa ilustração de uma página só, entendeu? E o que acontece? E para finalizar, o primeiro passo, né, de fazer esse desenho foi justamente esse corte em diagonal, né? Porque qualquer composição em diagonal ela é muito dinâmica, né? Ela é mais dinâmica do que uma composição com verticais e horizontais, né? Ela cria esse desequilíbrio. Então, que também eu particularmente eu acho muito interessante, entendeu? E de novo, né? Você pode fazer uma composição expressiva só com horizontais e verticais, só que aí você transmite uma outra ideia, uma ideia de estabilidade, né? Uma ideia de tranquilidade até. E eu queria justamente transmitir uma ideia de tumulto, de desorganização, de desagregação, que é justamente a premissa inicial desse quadrinho, né? Os militares, eles tinham o poder nas mãos deles, o poder absoluto, e de repente foi quebrado isso, e eles estão vendo, eles começam a ver toda a estrutura deles começar a desmoronar, entendeu? E vai ter esse marcador temporal, né, da progressão da história, né? Cada dia que vai passar, um general vai morrer, entendeu? Então, é isso basicamente. E o que acontece? Agora, um comunicado. Como eu faço esse quadrinho entre um intervalo entre um serviço e outro, se você tiver à disposição, se você tiver recurso, você pode apoiar esse projeto. Eu fiz um Catarse, deixa eu mostrar aqui. Eu fiz uma página no Catarse com recompensas bem baixinhas do início, que você só realmente contribui para eu dar seguimento a esse quadrinho. E as recompensas, à medida que elas vão aumentando de valor, por exemplo, tem uma recompensa intermediária em que eu faço uma live no Discord com dicas de desenho, certo? Então quem tiver curiosidade, quem tiver disponibilidade de ou aprender ou se aperfeiçoar, e quando falo em aprender do zero. Eu só sei fazer bonequinho de pau. Não tem problema, entendeu? É possível sim, por exemplo, né, focar em desenho de figura humana e você avançar sim, é bem possível, assim, entendeu? Tem uns recursos, umas ferramentas, tem uns macetes, em que se você praticar, você vai poder desenhar a figura humana, de boa, até fazer um quadrinho se quiser. E até a recompensa que além da participação de live dessa dica com desenho, eu faço uma avaliação individual dos participantes, né? Que na prática seria um curso intensivão de desenho, né? E de novo, né? Essas dicas e essas avaliações, isso vale para desenho de figura humana, perspectiva, quadrinho, entendeu? Vocês vão ficar habilitados a desenhar sim, se vocês se comprometerem, né? A praticar também, né? Porque tudo é prática, é igual exercício. Você tem que
Você tem que estar fazendo sempre, né? Todo dia desenhar um pouquinho. Mas é isso então. Quem tiver disposição, disponibilidade ou recursos, tá aqui. O link está na descrição do vídeo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.